Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 37, titulado No Santuário Doméstico. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que vai fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação. Mestre amigo Jesus, nós te agradecemos por mais esse estudo que tu nos ofereces, como oportunidade para que possamos nos reformar e nessa reforma caminharmos para ti. Como é bom, mestre amigo Jesus, ter esses ensinamentos, relembrá-los e, acima de tudo, buscar vivenciá-lo no nosso dia a dia. E que possamos, mestre amigo Jesus, nessas oportunidades que aparecerem para todos nós, termos a vontade firme e buscarmos, mestre amigo Jesus, vivenciar esses teus ensinamentos que com tanto amor tu nos oferece. Obrigado, mestre amigo Jesus, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos a Dona Isabel em conversa com os filhos após o culto do Evangelho no lar. E vimos como a Isabel trata os filhos diferentes de forma diferente. As filhas que são mais dóceis e mais, vamos dizer assim, ligadas e afins com ela, ela esclarece. E ao filho que precisa de mais pulso e dizer que se fosse preciso o castigaria, ela sim o trata, mostrando como devemos orientar e ver os nossos filhos que são todos no mesmo lar, mas não podem ser tratados de forma iguais, porque não são iguais. Então vamos lá, que Jesus nos guie. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Disse Aniceto, sensibilizado: Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Então, pode haver evolução intelectual que tu possas imaginar. Sem um lar estruturado, não haverá, como ele coloca, uma felicidade verdadeira. Então, por exemplo, hoje, nós poderíamos parar aqui nesse capítulo, nesse parágrafo, porque isso já dá pano para manga. Porque hoje nós já estamos vivendo um resultado muito negativo. Porque hoje o que nós chamamos de lar é apenas uma casa onde existe um pai ausente e uma mãe ausente. E filhos soltos fazendo o que quer. Hoje, infelizmente, é algo muito comum. Então, as pessoas desavisadas acham que criar filhos é mantê-los vivos e sabendo matemática, português, inglês, ciência. Ela acha que criar é isso. O ser humano acha que criar é isso. O diálogo com o filho ou com a filha é sempre: qual é a tua nota? Fizeste o dever de casa? É como se fosse o único assunto que se deveria travar com os filhos. Então a gente começa a perceber que nós temos hoje um grupo muito grande de jovens, que já é resultado. Nós estamos em 2023. Essa turma que nasceu em 2000, apesar de ser uma turma realmente muito enrolada com a lei, precisava de um acompanhamento muito sério, muito próximo, e infelizmente não tiveram. Porque a mãe se achou no direito, porque ela acha que é muito mais, o maior valor para ela como ser humano
seria a independência financeira, né? Seria ter o título, seria estar concorrendo dentro de casa com um pai. E o homem, infelizmente, poucos conseguiram e conseguem ser fiéis na sua condição de provedor do lar. Então, ou apenas se coloca na condição de um provedor sem dar absolutamente, às vezes, não fazendo a função realmente de provedor, trabalhando, mas não fazendo. Então, temos hoje lares abandonados, crianças abandonadas, e que você imagina, uma mãe, ela sabe da condição de um filho, de uma filha, porque o professor chamou para contar. Por favor, vem aqui na escola, olha, o seu filho está assim, a sua filha está assim. De onde estava a mãe que não viu como é que está o filho, como é que está a filha? Não estava. Então, hoje nós temos um alto índice de jovens drogados. Mas não é pouco, não, é muito. Fazem sexo como se estivesse tomando uma Coca-Cola. Um alto índice de jovem tomando os antidepressivos. Mas muito não é pouco, não. Um alto índice de jovens cometendo suicídio, desrespeitando a divindade, não tem absolutamente nenhum respeito, não tem religiosidade. Então eu converso com os meus sobrinhos, eu digo meus filhos, nós vamos infelizmente acompanhar muito velório de jovens, porque o corpo vai mandar a conta. Então, nós teremos, daqui a pouco, escuta o que eu estou falando. Isso não é, nenhum espírito falou, é bom senso. Porque da forma que eles estão, bebendo, fumando, usando droga e fazendo sexo, nós temos um alto índice de jovens soropositivo. Sífilis. E nem sabe que estão se contaminando e contaminando. Quando eu vejo algum absurdo, eu olho onde estava a mãe, aonde estava o pai que não viu, que não se apercebeu. Como é que você faz uma festa de 15 anos e coloca uma sala chamada pub, que chama? Agora é isso? Não sei, eles colocam o nome numa sala, onde enfia os jovens lá dentro para dançar e bebida alcoólica à vontade. E não pode entrar o adulto naquela sala, é só dos jovens. Como é que pai ou mãe, se eu posso chamar de pai e mãe nesse momento, vai enfiar dentro de uma sala e promover bebida alcoólica que é proibido para menor de 18 anos? Para você ver como a gente não tem na condição de pai e mãe, a gente perdeu totalmente o nosso norte. E sai jovens dali, eu sei, em coma, por conta do álcool. Então, gente, pode haver evolução intelectual que seja, mas sem a bênção do lar. Então, o lar, ele se torna uma bênção quando cada um faz o seu papel dentro de casa. Você não quer ter trabalho? Não engravide. Você vai assumir a responsabilidade de usar o sexo sem a função, porque a função do sexo é procriar. Isso é um fato. Mas você vai assumir sozinho. Agora, se você ainda assim faz filho, você vai responder pela tua forma de ter sido e pela forma de não ter educado o teu filho e tua filha. E vai sofrer as consequências. E vai sofrer como? Deus vai olhar para ti e vai dizer... Como tu és, hein? O que tu fizeste? Não, o fato de você já ver o seu filho sofrendo, isso já é o suficiente para você se sentir punida. Entendeu? Porque você vê, vamos pegar a obra Nosso Lar. Nós tivemos ali um pai que era provedor e nós tivemos uma mãe supermãe. Mas supermãe permissiva. Porque dos 4 filhos que ela teve, um desencarnou, a menina desencarnou, acho que com 4, 5 anos, eu não lembro, se 4, 5 ou 6 anos. Essa era a que estava bem no mundo espiritual, ou seja, a mãe não educou.
Não deu tempo. Ela saiu daqui com isso. Mas os três, o André e as duas irmãs, os três estavam no umbral, sofrendo, em agonia. E as meninas eram o quê? Era fútil. Por quê? Porque foi uma educação financeira muito bem, de facilidades. Então, não é só estar dentro de casa, é aprender a me moralizar para ensinar moral para os meus filhos. Para ensinar Jesus para os meus filhos, falar de Deus para os meus filhos, falar da sua condição de espírito, falar de valores. Mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. O que a mãe desses meninos estava fazendo? Aonde? Dentro do lar. Senta todo mundo e vamos falar. Agora é assim, meus amigos. De que me vale eu, mãe ou pai, sentar para fazer o evangelho? Terminou o evangelho, eu vou falar mal da vizinha, eu vou falar mal do fulano, do Beltrano, vou começar a gritar com os meus filhos, vou estar chamando palavrão. Qual é a lição que você está dando para o filho? Que aquilo ali é só um faz de conta, aquilo não é para viver. Aquilo é só um ritual, acabou. Então, esse processo de educação, eu faço o evangelho e me esforço para viver o evangelho com os meus filhos. Então, eu aprendo a respeitá-lo, falar com respeito, vamos orar, vamos fazer o bem, vamos... Entendeu? É a vivência de Jesus dentro de casa. Então, hoje, se nós estamos do jeito que estamos, é porque o nosso lar deixou de ser uma bênção. Passou a ser só um acumulado de tijolos e areia, com funcionários dentro para tentar orientar. E elas não têm como fazer isso. Exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica. Bem-aventurados que cultivam. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples. Quando a tia fala que toca nesse assunto da vida doméstica, tem pessoas que ficam muito chateadas. Tem pessoas assim que realmente é um absurdo você falar isso, né? Mas não sou eu, não. Pegue o livro dos Espíritos, vai estudar, e pegue a obra Nosso Lar e vai estudar, tá bom? Hoje a mulher tem que sair para trabalhar, tem, ok. Infelizmente está sendo isso, mas não é assim que dá certo. Porque se os dois saem, quem é que vai educar os filhos? A escola não faz isso. A funcionária da tua casa também não sabe fazer isso. Então a gente tem que repensar. Agora, o livro dos Espíritos diz que o maior trabalho aos olhos de Deus na terra, sabe qual é? É a de mãe. Porque você imagina o que é estar cuidando de um filho de Deus. Explicou o instrutor amigo. Em oficinas como esta, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram, neste santuário, o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Olha, gente, no parágrafo anterior ele disse o quê? 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, ok? Aí ele diz que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos, ou seja, semelhantes, de relação, de analogia. Quando nós estamos falando de André Luiz, dessas colônias, nós estamos falando de colônias vinculadas à terra, mas bem próximo da terra mesmo. A colônia Nosso Lar, por isso que quando a gente lê, a gente não vê muita diferença do que a gente faz aqui na terra. Porque é uma colônia muito próxima à terra, ou seja, bem baixa ainda.
Quem está no nosso lar não são espíritos nobres, a não ser os trabalhadores, aqueles, os que coordenam, os ministros. Mas os demais não. Então, ou seja, eles sentem ainda a necessidade de uma alimentação. Mas quando ele diz assim, sem comparação para vós, ou seja, já não é mais uma frutinha, já não é um caldinho, é alguma coisa que ele não sabe. Ele disse, não tem como eu explicar para vocês. Não tem nada. Ele poderia dizer assim, é um caldinho, uma fruta, como ele fala lá na obra Nosso Lar. Ele diz, né, se foi servido um caldo reconfortante, que lembrava muito o cheirinho lá de casa, né, do que a mamãe, o caldinho que a mamãe fazia, ele dizia, né, ou uma fruta substanciosa. Aqui não, já é um outro alimento que ele não tem comparação. Então, ou seja, não é absolutamente nada do que a gente possa imaginar de ingerir. É um outro tipo de alimento na condição de te dar, não é saciedade, porque não é fome, um sustento. É um sustento, entendeu? Algo assim que te dê uma força, um ânimo, entendeu? Porque lembra que eles estão em contato com vibrações mais densas ainda. Um recarregar de energias. Mas aqui são suposições. Mas só o fato dele dizer, por falta de termos analógicos, ou seja, não é nada, absolutamente nada do que a gente possa entender quando se fala de alimentação. E ele diz, leve e simples. Aí explicou o instrutor amigo, que o nosso Augusto acabou de ler. Em oficinas como esta, qual é essa oficina que ela está se referindo? O lar da dona Isabel. É possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Então, por isso é algo estranho. Eles trouxeram essa substância? Não, mas nesse lugar, essa substância alimentícia não se contamina, porque o lar tem o quê? A proteção, a oração divina. Gente, que coisa assim, é difícil da gente entender, ou seja, em outro lugar fora desse lar, eles não conseguiriam esse alimento, a pureza desse alimento. Era necessário ser puro. Porque fora desse lar eles seriam contaminados. Seriam contaminados. E aí me faz lembrar, vamos voltar lá no Nosso Lar. Vocês lembram da netinha da dona Laura? Sim. Ela podia fazer as refeições na sala, junto com todo mundo? Não. Por quê? Porque ela tinha vindo recente da terra, ainda estava impregnada dos fluidos que ela passou um tempo no umbral. E o que ela iria fazer com o alimento? Ia contaminar os alimentos. Aí ele diz, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Eles não encontram. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Temos bastante luz. É ele emitindo a luz? É a luz que está disponível dentro do lar. Olha a importância do evangelho e da conduta moral dentro do lar. Agora, vocês têm noção do evangelho que nós temos feito todos os domingos, no mesmo horário, abrindo o canal para outros tantos e tantos irmãos, naquele momento, na sua casa até, nós não temos noção da grandiosidade, talvez, desse trabalho. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, aí quando eu vi isso aqui me deu uma fome, porque eu disse assim, eles só fazem uma refeição, não é? É. E essa única refeição foi chá com torrada? Bebê que é a última, já vão dormir, tá de noite. Mas eles dizem, lembra que eles reclamaram no estudo passado? Que eles só faziam uma refeição. E que na casa diz não sei quem tinha duas. E aí a gente para pensar, quando eu vi isso aqui, eu digo, meu Deus, se for só uma refeição, é o chá com torrada? Ou será que ela não conta como refeição e como só um lanchinho, né? Eu não sei. Mas se for só isso, não é fácil, né? Fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima. Fazíamos nós ligeiro repasto, ou seja, se alimentava.
entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, eu achei tão legal Guanabara, né? Vamos lá, tá certo, a Guanabara ali é a Baía de Guanabara, mas eu fui pesquisar o nome. Guanabara, em Tupi-Guarani, significa braço de mar ou seio do mar. Achei tão bonitinho. Tupi-Guarani. Reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colheu um cravo perfumoso, num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da arte, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emuxecia, quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostastes a mamãe. Tá vendo que é tá atenta, né? Dizer, ai, que lindo, minha filha. Você trouxe uma flor pra mamãe? Não, minha filha, você arrancou dali, mexeu na natureza, respeite a plantinha. Você tá vendo como são coisas pequenas que você tem que estar ali sempre? A mãe tá despertando na filha o respeito pela natureza. Não é simples, mas é grandioso. Ele tem também, quando ele coloca essa ordem das coisas, a flor, ela vai gerar um fruto, que vai gerar uma semente, que vai continuar o ciclo da vida das plantas, né? Então ela está perturbando a ordem das coisas. Quando ela tira a flor. E essa é a área do Augusto, né, Augusto? É a tua área, né, Augusto? Mexeu comigo, né, Augusto? E realmente, porque uma flor vai dar um fruto. E o fruto gera uma semente, que vai ser uma nova. Apesar aqui de ser um cravo, né? Mas é isso que a gente tem que pensar, né? Então, são nessas coisas pequeninas, esses movimentos que a gente acha que não sem importância, mas que faz toda uma importância no processo educativo. E lembra, a gente não pode esperar os filhos inteirarem 8 anos para a gente começar a educá-los. É desde a vida no ventre. É o melhor momento para educar, são os primeiros anos de vida. Até 6, 7 aninhos. Esse é o momento que o passado dele está em estado de sono profundo, vamos dizer assim, as tendências. Então Deus está dando a oportunidade para você formar um novo ser humano. Depois que você começa a inserir isso nessa criança, aí ela começa na condição de espírito, a partir ali de 4 aninhos, 5 aninhos, 3 aninhos, dependendo desse espírito, começa a exteriorizar em suas atitudes as suas tendências. Um dia desse eu vi um vídeo de uma garotinha, ela tentava colocar um canudo, alguma coisa, e ela não conseguia. Ela tentou a primeira e tentou assim, na terceira ela chutou, saiu rebolando tudo. Mas ela chutou com muita raiva e ficou dura, assim, olhando. Ela está mostrando o quê? Que ela é um espírito extremamente paciente e tolerante, não é? Entende? Então você olha aquilo e você diz, olha só, esse espírito aí não é de Sírios, com certeza é do quinto dos infernos, e é extremamente impaciente, e eu vou precisar despertar a paciência e a tolerância nesse espírito. Mas para isso era necessário alguém ter olhado para ter visto. Tem um outro vídeo que eu vi de uma criança mentirosa, dramática. Ela brincando com o irmão, ela estava disputando um objeto. E o irmão estava ali e ela queria, e ela puxou. Em determinado momento, ela se jogou para trás de um jeito parecia assim que ele tinha empurrado.
E aos gritos, ao choro, entendeu? E o menino lá só olhando para ela, de meu Deus, não fiz nada. Ela é o quê? Manipuladora, mentirosa e perigosa. Porque se com 4, 5 aninhos eu já tento prejudicar o outro, aonde que eu vou chegar no meu processo? Então, é aí nessas idades que nós temos que identificar e temos que trabalhar. Então, ou seja, educar dá trabalho. E muito mais do que a educação intelectual, é a educação moral, tá bom? Foi bom, gente? Vamos parar aqui? Alguma dúvida, alguma colocação? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, pode haver evolução intelectual que possas imaginar. Sem um lar estruturado, não haverá, como ele coloca, uma felicidade verdadeira. Então, gente, pode haver evolução intelectual que seja, mas sem a bênção do lar. Então, o lar, ele se torna uma bênção quando cada um faz o seu papel dentro de casa. Então, não é só estar dentro de casa. É aprender a me moralizar para ensinar moral para os meus filhos. Para ensinar Jesus para os meus filhos. Falar de Deus para os meus filhos. Falar da sua condição de espírito. Falar de valores. Então a gente tem que repensar. Agora o Livro dos Espíritos diz que o maior trabalho aos olhos de Deus na terra, sabe qual é? É a de mãe. Porque você imagina o que é estar cuidando de um filho de Deus. Temos bastante luz. É ele emitindo a luz? É a luz que está disponível dentro do lar. Olha a importância do evangelho e da conduta moral dentro do lar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? A nossa querida amiga Naruma irá fazer a prece de gratidão. Senhor Jesus, amor de nossas vidas, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui novamente para estudar os teus ensinamentos de amor, educar o nosso espírito rebelde. E te pedimos, Mestre, nos ajude a aproveitar essa oportunidade de entrar em contato com as tuas lições e saber vivê-las. Nos dá força para lutar, nos dá coragem para escolher o difícil, para entrar na porta estreita, principalmente no santuário do lar. Como vimos nesse estudo,
É preciso estar atento às pequenas coisas. É preciso saber cumprir o nosso dever retamente, no lugar em que o Senhor nos plantou. É preciso saber ser mãe, é preciso saber ser pai, é preciso saber ser filho, ser avô, ser avó, ser neto. É preciso, Senhor, seguir o modelo de amor que Deus nos enviou, que é o nosso Mestre Jesus. Te agradecemos por tanta misericórdia, tanta paciência. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, Mestre Jesus, a ter resignação, resiliência para cumprir o nosso dever, no lar e fora dele. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja.